De onde viemos? Para onde vamos? Essa questão que acompanha os seres humanos desde toda a sua trajetória por esse mundo parece muito bem ser respondida nos dias de hoje. Os seres humanos são como um ser humano de 300 mil anos de idade, que nasceu como um bebê, que não sabe absolutamente nada, que não sabe nem qual o seu nome, que não sabe o que é comida e que age como que por instinto, apenas ouvindo os seus sentimentos, as suas dores, o que ele quer. Assim nasceu a nossa espécie humana há mais de 300 mil anos atrás. Que quando iniciamos a nossa saga, há mais de 300 mil anos atrás aqui, e aqui fomos colocados nesse planeta, ainda não sabemos ao certo por quem, se por Deus, se por uma teoria da evolução, se por seres de outro planeta, mas isso não importa muito aqui nesse vídeo. Porque a única coisa que sabemos e que podemos afirmar aqui nesse vídeo é que quando estivemos aqui pela primeira vez, dando início aos nossos primeiros passos, nós não sabíamos nem mesmo fazer o fogo. Nós não sabíamos nem mesmo como transportar as nossas cargas de um lugar para o outro. Nós não tínhamos nem mesmo vestimenta e tínhamos que disputar lugares, alimento com os animais irracionais. Esse era o ser humano, essa era a espécie Homo sapiens há mais de 300 mil anos atrás. Mas o ser humano, ele tinha algo nato, sede de exploração, sede de conhecimento, um sentimento de insatisfação constante que lhe perseguia durante toda a vida. Nós nunca estivemos satisfeitos com aquilo que nós tínhamos. E isso, por um lado, era bom, porque isso nos fez explorar, isso nos fez querermos sair do lugar onde estávamos, da condição onde estávamos, até os dias de hoje. E é justamente esses dados, esses fatos, que respondem a essa questão mais intrigante da filosofia humana, da essência humana, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. O que parece então ser muito claro, límpido como a água, transparente como o cristal, de que esta era e continua sendo o verdadeiro propósito da saga do ser humano nesse planeta chamado Terra, onde ele já tinha todos os materiais necessários para tudo que precisávamos. Ele já tinha os materiais necessários há mais de 300 mil anos atrás para que pudéssemos nos comunicar, para que pudéssemos viajar e transpor longas distâncias, para que pudéssemos vestir roupas boas. Nós só não sabíamos ainda
como utilizar esses materiais. E o que é mais interessante disso tudo? Nós não tínhamos professores, mas nós nos tornamos professores de nós mesmos, através de nosso aprendizado, através de nossa constante insatisfação e busca por respostas. E é por tudo isso que o ser humano passa por diversas fases da vida. E 300.000 anos se passaram, ou 109.800.000 dias de saga humana nessa terra. E em todo esse tempo, nós descobrimos que o fogo, o básico da vida, nós podíamos fazê-lo e podíamos então cozinhar os nossos alimentos. Nós vimos que a forma circular, ao criarmos a roda, poderia nos auxiliar a transpor objetos mais pesados, fazendo com que pudéssemos então construir coisas com abrigos, para que pudéssemos então nos proteger da chuva, do sol, o que até então nós tínhamos que nos esconder embaixo de cavernas, embaixo de árvores ou qualquer coisa já pronta. Mas o ser humano não se contentava com o que já estava pronto. Nós queríamos fazer mais. Então nós começamos a explorar. Nós exploramos terras. Nós fizemos conquistas territoriais. Quando começamos a nos ajuntar em grupos, nós conquistamos outros territórios. E foi então que nós percebemos que nós tínhamos que ter mais respostas. E daí então, nós começamos a nos apegar e a criar sistemas religiosos, cada um aplicado ao seu próprio pensamento, à sua própria cultura, às suas próprias necessidades de respostas. E daí nasce as religiões, algumas delas mais lá embrionárias, como o judaísmo, logo depois, alguns anos depois, o cristianismo, o islamismo e por aí vai. Mas tudo isso criado para podermos responder questões que ainda parecia estar muito longe de nosso alcance, como explicação da morte, como explicação, inclusive, de efeitos naturais, atmosféricos, como as tempestades, os relâmpagos, o Sol e a Lua, os movimentos planetários. Tudo isso, então, naquela época de pouquíssimo conhecimento, podia muito bem ser explicado pela religião. Mas ainda assim, o homem não se contentou. E mesmo que ele tivesse um sistema, uma ferramenta que lhe respondesse tudo isso, que lhe respondesse que o tempo que nós vivemos aqui é apenas uma passagem e depois nós estaremos nos céus, por exemplo, vivenciando uma vida eterna, mas ainda assim nós não paramos e nós continuamos a explorar. Criamos sistemas filosóficos
criamos sistemas políticos, fizemos grandes navegações, exploramos além-mar, catequizamos índios quando chegávamos em terras onde existiam seres humanos que não conheciam o que era sociedade, o que era política, já existente em alguns lugares como na Europa. Não sabiam nem o que era o comércio. E o ser humano chega lá e catequiza, evangeliza essas pessoas com o intuito de dominá-las. Esses índios que ali estavam, como no Brasil, como na América do Norte, nos Estados Unidos, não tinham a mesma percepção, não tinham o mesmo conhecimento, vejam vocês, que o Oriente Médio tinha quando as questões religiosas começaram lá e depois se expandiu pela Europa e ficou muito fortalecida com o domínio romano, e a Europa toda seguia através de conceitos e legislações religiosas. Mas o que acontecia, o que estava acontecendo nos lugares mais afastados, divididos por um oceano de águas, como aqui mesmo no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Austrália. Os seres humanos ali, estes não conheciam aquela realidade criada pelo Oriente Médio e pelo Ocidente, diga-se a Europa. Mas os nossos índios, com as suas ervas medicinais, com as suas curas naturais, os nossos índios com as suas comunicações transcendentais e não regradas e não limitadas a um sistema criado, começou a ser dominado. Porque eles não tinham opção. Porque os europeus tinham armas. Mas não queriam utilizá-las contra os nossos índios. E eles, então, resolveram utilizar a evangelização, resolveram utilizar o catequismo. Mas se alguém não quisesse, se alguém discordasse, aí o uso da arma seria então feito. Dessa forma, então, nós seguimos os anos se passando e, inclusive, aqui no Brasil, na América do Norte, na Oceania, todos os continentes já estavam mergulhados no pensamento ocidental, europeu e do Oriente, que era o de explorar, que era o de avançar, que era o de evoluir. Nesse momento, então, nós chegamos na nossa primeira revolução, a Revolução Industrial, que abriu então um cenário até então totalmente desconhecido por todas as pessoas, possibilitando a construção de carros, possibilitando a construção, a fabricação de grandes coisas que nos seriam, que facilitariam as nossas vidas e seriam produzidas em larga escala, gerando então grandes empregos, movimentando a economia.
E quando todo esse sistema acelerado, ele começa, acelerando então as nossas sociedades, nós entramos nos períodos de grandes guerras. Porque da mesma forma que nós temos essa sede de exploração, essa sede de conhecimento, nós temos também a nossa sede de vencer, a nossa sede de conquistar, inclusive o que não é nosso. E daí então surgem as grandes guerras do século XX, as guerras por conquistas, onde o valor humano pouco importa diante daquilo que é o meu objetivo, como um líder, como um país, como uma nação. E aquela revolução que iniciou no século XIX, a Revolução Industrial, ela segue acelerada no século XX. E chegamos, então, no século XXI. E temos revoluções atropelando revoluções, com revoluções tecnológicas, revoluções computacionais, revoluções da internet e agora a revolução da inteligência artificial. E por que a revolução da inteligência artificial? E como que esta pode ser a última revolução que nós iremos passar? Como este, então, pode ser talvez a última coisa que nós, como seres humanos, Homo sapiens, estamos fazendo? Porque o ser humano, ele é tão ávido por vencer, ele é tão ávido por explorar, que ele sabe que ele não conseguirá vencer uma coisa. Ele conseguiu vencer tudo, mas ele não conseguirá vencer uma coisa: as nossas limitações próprias. E daí, agora no século XXI, empresas como a Neuralink trabalha em pesquisas de chips cerebrais, querendo transpor esse limite humano de conhecimento, de processamento. Obviamente, o objetivo principal: vencer, ser o melhor, liderar outros e outras coisas. E além disso, além da Neuralink, grandes Big Techs, como a Open Brain, como o DeepSeek na China, a Open Brain nos Estados Unidos, decidem mergulhar, focar e investirem tudo o que eles podem, todas as suas moedas, toda a sua energia na criação de seres humanoides, achando que eles irão controlar esses seres. Mas hoje, essas próprias empresas já começam a perceber que ainda hoje, ou já hoje, elas não têm mais o controle. Não somente desses agentes de inteligência artificial, como também não tem mais o controle de si mesmo.
como não tem mais o controle de suas próprias ganâncias. E será nesse tempo que nós, seres humanos, seremos então definitivamente vencidos pela tecnologia, vencidos pela nossa própria criação e exterminados ou expulsos talvez desse planeta que nos abrigou e expulsos pela nossa própria criação. Essa é a história da saga humana. Uma história de aprendizado, uma história, sim, de vitórias, onde saímos do zero e chegamos aonde chegamos. Porém, nós não soubemos como parar. E é por conta disso que nós seremos parados pela nossa própria criação. Esse é o próximo passo da sociedade humana. E nós estamos agora no ponteiro final, na contagem final para esses dias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.